Alô, amados, sejam bem-vindos à nova fase, né, do Onda Quântica. Nessa nova fase eu vou falar exclusivamente sobre o despertar e as consequências, enfim, para aquelas pessoas que estão começando a entender a espiritualidade do ponto de vista que eu entendo. O que é espiritualidade? Espiritualidade é aquela energia, né, aquela vis viva que nos mantém, que mantém o universo funcionando como deve ser, né? É aquela energia que permite a expansão acelerada do próprio universo e, obviamente, né, nutre a vida, a natureza e tudo o que há dentro dele. Ok? Não tem nada a ver com religiosidade, respeito todas as religiões, né? E não tem nada a ver com misticismo, embora um complemente o outro. Eu acredito que sim, o misticismo complementa a questão, né? O misticismo, como espiritualidade, como misticismo, complementa a questão da ciência, né? Acredito muito na lei da complementaridade, seja dos místicos, né, orientais, quanto na lei da complementaridade do Niels Bohr, que foi um físico fantástico, ok? Bem, mas o que é despertar? Olha, eu assisti vários vídeos aqui no YouTube e em muitos lugares e eu escutei muitas coisas. Eu escutei coisas legais, eu escutei coisas não tão legais, mas enfim, isso é um ponto de vista que deve ser respeitado, né? Enfim. Tem pessoas que vão dizer, nossa, que bobagem. Tem pessoas que vão dizer, ah, não, interessante. Mas isso vai depender muito da concepção que você tem por despertar, por espiritualidade, enfim. Então a gente deve respeitar, esse é o primeiro passo, a gente respeitar, né, o ponto de vista alheio, né? Embora a gente discorde, né, ou a gente não compreenda, não entenda, pode existir essa situação, a gente começa por aí. O que me pareceu mais racional, o que me pareceu mais entendível, vamos dizer assim, foi a questão levantada por Rudolf Steiner, né? Rudolf Steiner, ele foi um esotérico na sua época, foi um filósofo, foi um pensador, né? E ele inventou várias coisas, dentre eles a, a pedagogia Waldorf, que é muito legal, né? Nessa pedagogia se estuda a criança por setênios. Provavelmente você não conhece essa pedagogia, mas você conhece assim, os setênios ou então os nonênios. Eu me guio muito pelos setênios, acho que faz muito sentido o que ele diz. Este vídeo não é referente aos setênios, eu vou fazer um mais à frente, tá? Explicando setênio por setênio, tá? E as crises que os acompanham, né? A cada 7 anos a gente tem uma crise, sim, quando a gente passa para o setênio seguinte, mas não é disso que nós vamos falar. Durante os primeiros setênios de vida, quando nós somos crianças, ele diz que nós somos acompanhados de emoções, percepções e sentimentos, assim como a psicologia mesmo diz, né, e a neurociência também. Mas que cada fase, né, compreende o desenvolvimento de sentidos diferenciados. Então, por exemplo, no primeiro setênio, a criança ela começa a andar, ela começa a desenvolver mais os sentidos motores, né? O que dá sentido ao equilíbrio, ficar em pé, entender, né, o espaço onde a criança vive, ou seja, uma questão, vamos dizer, de perspectiva, né? Então é mais fundamentado no equilíbrio. A segunda fase, né, essa parte de sentidos secundários, é quando a gente começa a dar ênfase a outros sentidos, os sentidos de percepção, como por exemplo, a nossa visão, o olfato e o paladar, né? E bem como a questão das sensações térmicas. E o outro sentido, que já é o sentido, digamos assim, mais top, né? Os superiores, né? Sentidos superiores, é o desenvolvimento da fala, né? E da audição. É nesse momento que quanto mais nós desenvolvemos, segundo, né, essa psicologia, segundo o Steiner, quanto mais a gente se desenvolve, a gente tende a querer descobrir mais.
a gente começa a estudar, a gente começa a ter a percepção diferenciada de acordo com as experiências de vida que a gente vai tendo. Então chega um momento que a gente procura outras questões. E dentre essas questões, nada mais, nada menos é do que o retorno à nossa espiritualidade. Ele ainda, durante esses setênios, a divisão desses setênios, ele diz que assim, quando nós nascemos, a curva, ele faz uma curva, ele faz uma U. Então, ele diz que à medida que nós vamos ficando mais velhos, a gente vai ficando mais longe da espiritualidade, digamos assim, dessa intuição, dessa coisa inerente, né, com a qual nós nascemos e que nos permite religar-nos, né? Por isso a busca pela religião, por isso a busca por alguma coisa que tente voltar, né, aquilo que é tão natural quando a gente nasce. Então, à medida que a gente vai se desenvolvendo e desenvolvendo nossas capacidades e percepções, segundo Steiner, a gente vai ficando cada vez mais longe dessa linha, né? Principalmente entre os 21 anos e os 42. Nessa faixa, que ele considera a faixa de os 21 anos de luta, né? Que é quando a gente começa a perceber que a gente tem responsabilidades, a gente sai de casa, a gente, enfim, começa a trabalhar, a gente casa, tem uma vida, tem filhos, enfim. Nessa fase é quando a gente está bem mais distante da nossa espiritualidade e da nossa intuição, ok? E quando depois da faixa dos 40, quando a gente entra na segunda crise da autenticidade, que foi a crise que eu tive, onde eu descobri o estudo pela física quântica, espiritualidade, enfim, depois desses 42 anos é que a gente tem essa curiosidade em reatar, né, com essa espiritualidade. É o que vocês chamam, o que todo mundo chama de despertar de consciência. Na verdade, despertar de consciência é um termo de retorno a essa espiritualidade que nós acabamos afastando da nossa vida em função de outras coisas, tá? Não tem nada a ver com id, não tem nada a ver com ego, nem com superego, porque o id, o ego e o superego são nossos três eus que sempre vão nos acompanhar. Então você nunca você vai se desfazer do seu ego, até porque é ele que representa você perante a sociedade. O ego não é ruim. Quando as pessoas dizem assim, não, você tem que afastar o ego. Você não tem que afastar o ego. É graças a ele que você consegue entender, isso segundo a psicologia, os padrões de vida que você tem que ter e tem que respeitar diante daquela sociedade, diante do inconsciente coletivo, vamos dizer assim. Então não tem nada a ver com ego, ok? O que tem a ver, sim, é com um retorno ao despertar, onde você começa a estudar, tomar gosto por leituras diferenciadas, músicas, vídeos, que fazem parte, né, dessa nova fase da vida, desse novo retorno. E que não tem nada de errado, porque sim, se você não fizer isso, você vai com certeza sentir um vazio, com certeza falta alguma coisa na tua vida. E estou falando isso por experiência própria. Não estou falando nada disso por uma questão psicológica ou de acordo com a neurociência, nada disso. Estou falando isso até por uma experiência própria. Então, a gente tem sim um corpo energético, a gente tem esse lado espiritual, a gente tem uma alma que hoje é defendida por alguns físicos, estudada por alguns físicos, alguns cientistas, sim, né? Já se entende isso, já sabemos disso, tanto no mundo esotérico, místico, religioso, espiritual, quanto na própria ciência, ok? Então, o despertar, ele vai acontecer. Pode ser que a pessoa não desperte, pode ser que a pessoa não tenha interesse em retornar aquilo e esteja vendo do jeito que está. Mas o ideal seria, assim, que dentro dessa faixa etária, depois dos 40 anos, ela comece a ficar um pouco mais incomodada com essa questão. Se você está incomodada com essas questões, se você está nesse ponto de querer saber mais, de querer descobrir, eu te convido a ficar comigo, né? Para a gente tentar desvendar esses mistérios do despertar de consciência e da expansão, né, da própria consciência. Gratidão por vocês estarem aqui.
Se gostaram do vídeo, obviamente se inscrevam, dê um like, todo aquele processo, né, que eu peço para sobreviver no meu canal, obviamente, né? E a gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou falar das catarses, ok? Super beijo, aloha, a gente se vê.